Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só ver se está dando tudo certo aqui. Beleza, tudo certo. Tô gravando de uma forma diferente aqui hoje, tá pessoal? Nosso Google Meet ali deu um probleminha, né? Para apresentar a tela, mas também não, vocês não puderam, né, participar da aula, então estou gravando a aula aqui dessa forma, né? É a nossa segunda aula aqui de criatividade e ideação em projetos inovadores, né? Primeira coisa a se dizer, né, é que o pedido ali de alguns de vocês, né, quanto à extensão do prazo foi aceito, né, pessoal? Eu levei lá para supervisão aí esse pedido. Teve algumas turmas também que entraram depois, né? E a atividade que seria para entregar agora, né? Eu estou gravando isso aqui na sexta-feira, dia 26, né? A atividade que seria gravada ali no dia. Desculpa, a atividade que seria entregue ali no dia 28, né? Daqui 2 dias, domingo, ficou lá para o dia 12 de outubro, né? Então vocês ganharam aí mais algum tempo para realizar essa atividade de vocês. É uma coisa bem boa aí, bem legal para vocês, né? Que deu certo aí esse pedido para vocês terem ali um pouco mais de tempo, né? Então fica a minha questão, né, pessoal? Vão lá nos nossos materiais, né, na biblioteca de conteúdo, assistam tudo que tem lá, né, assistam o vídeo ali de cada ferramenta, assistam principalmente a nossa aula 1, né, a minha primeira aula, que tá, a gravação tá lá no ambiente virtual. É importante que vocês assistam, né, e ali eu expliquei tudo, né, passo a passo ali, tudo que vocês precisam fazer aí para a atividade de vocês ficar a melhor possível, tá? E hoje, a aula de hoje seria mais para vocês, para a gente trocar, né, um pouco de ideia, vocês mostrarem aí alguns trabalhos que vocês estão fazendo, ou a gente, né, tirar algumas dúvidas, falar aqui sobre alguns conceitos, tá? Eu vou trazer aqui deixa eu mostrar aqui, né, o que, que eu pensei para a gente fazer hoje. Né, quem ainda não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, né? Eu sou o professor Bruno, trabalho com essa unidade curricular aqui, né? Criatividade e Ideação, que é a nossa primeira unidade curricular do módulo de soluções inovadoras, né? Do módulo de projetos. Então, a gente faz aqui uma atividade, né? Uma situação de aprendizagem ali, onde vocês desenvolvem 3 ferramentas, né? E a gente busca trabalhar aí essas competências mais voltadas a projetos, né? A gestão de projetos, a gente saber olhar para uma realidade, a gente saber ter boas ideias sobre aquela realidade, né? Conseguir identificar as melhorias ali necessárias, né? E, e depois as outras unidades curriculares desse módulo, né? Que são modelagem de projetos, prototipação de projetos e implementação de projetos. Aí essas disciplinas a gente vai ter aqui o momento EAD, mas também vai ter um momento presencial, tá? A única que é 100% EAD é essa disciplina que a gente está tendo a nossa segunda aula hoje, tá? Então, dê uma atenção lá no ambiente virtual, principalmente lá o que a gente tem na nossa biblioteca de conteúdo, né? Dê uma olhada também na gravação da nossa primeira aula e tudo vai ficar ali mais simples para vocês, vai todo mundo conseguir fazer essa atividade aí da melhor forma, tá? E agora a gente ganhou aí então, né? Temos mais 15 dias aí para fazer essa atividade. Então vão se comunicando comigo, né? Conversa comigo, manda mensagem, fiquem bem à vontade ali para me chamar, para conversar comigo, que eu respondo o mais rápido que eu puder, tá? O que eu pensei então para a gente fazer hoje, pessoal, seria ali uma recapitulação, né, daquilo que a gente conversou lá na nossa primeira aula, né? E trazer as principais dúvidas que chegaram para mim, né, de vocês aí, sobre a atividade, tá? O que apareceu de principais dúvidas, o que chegou mais para mim, eu
fiz uma lista delas ali e decidi, né, ir respondendo ali uma por uma para tudo ficar bem claro, tá? Depois, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, sobre o caminho que um projeto tem que seguir, né? E aí finalizar ali falando realmente sobre a atividade, tá? Vamos começar aqui então, primeiro por uma pequena recapitulação aqui, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Deixa eu abrir aqui o arquivo da outra aula. Então, recapitulando, né, pessoal, o que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Essa atividade, essa situação de aprendizagem envolve muito a questão da inovação, né? A gente pensar como a gente pode, dentro da nossa empresa, dentro da indústria onde a gente já trabalha, o que a gente pode melhorar ali, né? Como que a gente pode olhar para as oportunidades de melhoria, né, que aparecem ali, que surgem para a gente aproveitar, para a gente conseguir colocar melhorias, implementar melhorias e criar ali, né, vantagens competitivas, né, diferenciais para a empresa ou para a indústria onde a gente trabalha, né? Então a primeira coisa que a gente conversou foi isso, né? Para começar esse módulo, para vocês entenderem bem esse módulo de projetos, como que a gente trabalha com projetos, né? A gente precisa pensar em cada melhoria, em cada pequena coisa que a gente faz, uma melhoria que melhore um pouquinho ali um processo, né? Ou que melhore um pouquinho ali o andamento de um fluxo, que melhore ali um pouco o atendimento ou alguma questão ali dentro de um serviço ou dentro de um produto, né? Tudo isso, pessoal, é inovação, tá? A pequena, por mais pequena que seja a mudança, a melhoria que a gente faz, a gente está inovando, a gente está criando vantagem frente à nossa concorrência, tá? Então, a inovação não é algo gigante, não é algo revolucionário, né? Todos nós podemos, e hoje em dia eu digo mais, né? Todos nós devemos inovar para manter, né, o nosso destaque, o nosso lugar aí no mercado de trabalho, tá? E o que a gente começa então com esse módulo, né? Começamos aqui com criatividade e ideação e vamos, né, seguir depois com modelagem, com aqui tá as 4 unidades curriculares, né, do nosso módulo de projetos, tentar desenvolver essa capacidade e essa competência em vocês, né, que vocês cheguem conseguindo olhar para uma realidade, identificar as oportunidades de melhoria, saber como planejar essa melhoria, executar essa melhoria, implementar essa melhoria dentro de uma empresa ou de uma indústria, tá? Sempre que vocês fizerem isso, vocês estão fazendo gestão, vocês estão trabalhando com planejamento, estão trabalhando principalmente com inovação, tá? O que é a nossa grande proposta aqui nessa unidade curricular, né, pessoal? É a nossa atividade avaliativa, a nossa situação de aprendizagem, né? E vocês com certeza já conseguiram dar ali uma olhada, né? Deixa eu abrir a sala do ambiente virtual aqui de novo. Vocês com certeza já conseguiram dar uma olhada lá, né? E lá na primeira aula, né? Isso vai estar ali na gravação da nossa primeira aula. Eu passei por tudo, né? Passei por cada etapa ali da atividade, cada etapa da situação de aprendizagem, né? As 3 ferramentas, como baixar ali o modelo, né? Como trabalhar ali dentro dos slides, né? Então, você que quer uma instrução melhor de como realizar a atividade, assiste ali a nossa primeira aula, a gravação da nossa primeira aula, que com certeza vai ficar tudo bem mais claro para você, tá? Mas basicamente vocês vão ter que desenvolver 3 ferramentas, né?
um mapa de empatia, uma pesquisa, né, metaprojetual e também um Crazy 8, que é a ferramenta onde vocês vão ter ideias, né, uma ferramenta de ideação. Primeiro passo que vocês vão ter é definir um problema, né? Então, lá na primeira aula, a gente viu também grandes dicas aqui de como identificar um bom problema, tá? Trabalhamos ali com alguns exemplos e passamos aqui por um passo a passo de cada ferramenta que vocês vão desenvolver, tá? De novo, isso aqui está totalmente aprofundado lá na primeira aula. Estou fazendo só uma recapitulação aqui, tá? Então, um mapa de empatia, onde vocês vão identificar o público-alvo de vocês, né? O Crazy 8, onde vocês vão ter ali 8 ideias em 8 minutos e vão escolher os consensos, né? Que vocês definem que são as ideias para levar para frente, né? E também a pesquisa metaprojetual, onde vocês vão atrás de conhecimento, né? de informação, de dados sobre aquilo ali, para conseguir trabalhar com as ideias da melhor forma possível, entendendo bem a realidade, entendendo bem o problema que vocês definiram, tá? Problema, pessoal, o que precisa ser esse problema, né? Falamos também na primeira aula, totalmente livre para vocês, tá, pessoal? Podem pensar aí qualquer tipo de problema dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, que precise de uma solução urgente, tá? Que precise de um projeto para ser solucionado, para ser melhorado esse problema. Então você pode pegar uma coisa da sua área aí, do seu curso técnico, pode, né? Talvez você vai ter mais facilidade para trabalhar por ser a área que você está estudando, né? Mas precisa ser, professor? Não, não precisa, tá? Pode ser qualquer questão, qualquer área, qualquer tipo de problema que vocês se sintam confortáveis em pesquisar sobre aquilo e principalmente pensar sobre aquilo, né? Ter ideias sobre aquilo e buscar melhorar aquilo ali, tá? A tarefa de vocês na situação de aprendizagem é essa, né? Pesquisar, coletar informação, conhecimento sobre esse problema, trabalhar com o mapa de empatia e trabalhar com as ideias, tá? Principalmente eu quero ver a capacidade de vocês terem boas ideias para aquele problema que vocês definiram. Beleza? Então isso tudo está super aprofundado lá na nossa primeira aula, tá, pessoal? Aqui, nessa segunda aula, fica então para a gente tirar algumas dúvidas, né? Depois de fazer aqui a recapitulação e conversar um pouquinho aí sobre pesquisa e sobre o caminho de um projeto, tá? Que são os conteúdos aí também da nossa unidade curricular, certo? Então aqui já recapitulamos, né? Eu volto a dizer para vocês, né? O profissional técnico, né? Que é o que vocês estão se formando, não é mais aquele profissional que chega dentro de uma empresa ou chega dentro de uma indústria só para fazer, só para executar, né? Há alguns anos isso era pensado assim, né? Havia essa divisão muito forte, né? O profissional técnico e o profissional, digamos, mais estratégico, né? Mais com perfil de gestão, que seria aqueles que têm ensino superior, por exemplo, né? Hoje não é mais assim, né, pessoal? As coisas estão muito igualadas, né? A competição no mercado de trabalho está muito grande e igual, né? O conhecimento, informação, ele está disponível para todo mundo, né? Então, a gente consegue vantagem competitiva, a gente consegue diferenciar a nossa empresa, o nosso produto ou o nosso serviço, quando a gente consegue inovar, né? Fazer melhorias, trazer coisas que o nosso cliente valorize, que ele quer, né? Então, está sendo exigido, né, de todo e qualquer profissional que consiga também trabalhar com a gestão de um projeto, né, que consiga olhar para uma realidade, identificar a melhoria, implementar essa melhoria, né? E com o profissional técnico não é diferente. Então, isso vai ajudar vocês aí no futuro de vocês e vai também poder criar aí um destaque, né, quando vocês desenvolverem aí essas competências, tá?
Pessoal, lá na primeira aula expliquei então toda a atividade, né? Mostrei como que vocês devem fazer ali no ambiente virtual, né? O que vocês têm que passar ali, acessar, o passo a passo, os vídeos que eu gravei, né? Tá tudo ali. E chegaram para mim aí durante esse intervalo entre a nossa primeira e a segunda aula, chegaram para mim algumas dúvidas, tá? Eu peguei algumas dessas dúvidas para trazer aqui para essa aula, para a gente tirar, para eu comentar sobre elas e o que era a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida aí de vários de vocês, né? Então isso pode ajudar também, tá? Aqui eu listei as dúvidas aqui de uma forma bem, bem improvisada aqui, tá? Eu fui só pegando ali e trazendo para cá. Uma primeira dúvida que ficou, pessoal, foi sobre o nosso ambiente virtual, né? Alguns de vocês, ou vários de vocês, ainda não têm a prática ali no nosso ambiente virtual, né? Eu sei que vocês fazem um curso presencial, que essas unidades curriculares do EAD, elas são uma exceção ali, né? Elas são de um outro modo, um modo diferente, né? Mas tudo que vocês vão fazer nessa unidade curricular, ela tá lá dentro do ambiente virtual, né? Então pode ser importante o quê? Eu pegar aqui o ambiente virtual novamente e passar com vocês, né? Deixa eu só acessar aqui, que saiu aqui. Estamos aqui, né, pessoal? No momento em que vocês deixa eu só voltar ali para o ambiente virtual, só um minutinho. Aqui. No momento em que vocês esconderem aqui, né, o menu aqui da esquerda, né, vocês vão ficar com esse menu aqui de botões, né? O que a gente chama de botões aqui, tem de 1 a 6 aqui para vocês, né? O que vocês precisam mais se atentar, pessoal, é na biblioteca de conteúdo, tá? A biblioteca de conteúdo, ela traz tudo o que vocês precisam para realmente fazer bem essa unidade curricular. Hora que vocês clicarem na biblioteca de conteúdo, ele vai ter esse botão aqui, entrar, né? Onde vocês vão acessar o nosso material online. O que é o material online? São como se fosse o livro didático, né? Onde está tudo explicado ali, a questão dos temas que a gente vai trabalhar e tudo mais, tá? Mas o que é importante aqui? É o menu que fica aqui à direita, tá, pessoal? Principalmente o que? O passo a passo para desenvolvimento da situação de aprendizagem, o template, né? E os vídeos onde eu explico cada uma das ferramentas, tá? Então, aqui no passo a passo para a situação de aprendizagem, vocês vão verificar ali as 5 etapas que vocês têm que seguir, né, para entregar a situação de aprendizagem. E aqui é o template, que é a apresentação de PowerPoint já pronta, né, que vocês vão baixar no dispositivo de vocês para conseguir depois preencher essa apresentação e entregar para mim aqui no Ava também, né? Então, onde vocês vão realmente navegar são essas duas seções, né? A biblioteca de conteúdo para conseguir abrir o passo a passo e para baixar a apresentação. E aqui depois em atividades e entregas, né? Que é onde vocês vão entregar essa situação de aprendizagem, tá? Que agora foi adiada aí, né? Foi colocada até o dia 12 de outubro, tá? Então aqui o nosso ambiente virtual é esse, né? É bem simples assim mesmo, não tem muito o que eu explicar, não tem muito o que a gente passar por aqui, tá? Na primeira aula, de novo, né? Voltem lá na gravação da primeira aula, assistam também, porque lá eu passei, né? Fui abrindo realmente tudo aqui, fui passando ali direitinho tudo com vocês, né? Uma segunda dúvida, pessoal, que chegou bastante aí de vocês, né? Foi a questão do grupo, né? Eu digo lá na primeira etapa ali do passo a passo que eu criei, né? Eu
disse que a primeira etapa é a gente formar um grupo, né, de até 4 pessoas para poder fazer juntos ali a atividade. Muitas pessoas entraram em contato comigo, né? Falaram que vocês não se encontram muito no Senai, que estão começando, alguns de vocês ainda estão começando o curso, né? Então, é só dizer para vocês que não é obrigatório, tá, pessoal? Vocês podem também fazer o trabalho sozinhos, podem fazer em dupla, pode fazer em trio. A questão toda é sempre facilitar para vocês, tá, pessoal? O que eu pensei primeiramente? Pensei, olha, se eles puderem formar um grupo, eles vão ali botar, né, 3, 4 cabeças para funcionar ali junto, pensar junto e tal, né? Eu achei que poderia facilitar, né? Tudo que puder fazer o trabalho, a situação de aprendizagem ficar mais fácil para vocês, tá valendo, tá, pessoal? Então, quem puder fazer o grupo e quiser ali, né, cada um faz uma ferramenta, né, vai pensar um problema junto e tudo mais, pode fazer. Mas quem não quiser fazer sozinho, quiser fazer em dupla ou trio, fiquem totalmente à vontade, totalmente livre aí para vocês, tá? Só lembrem de fazer a identificação da equipe, né, lá no template, lá no modelo de apresentação, né, tem um slide onde vocês vão se identificar, né? Coloquem direitinho lá quem faz parte do grupo, né, com nome e sobrenome, né? Não esqueçam de identificar ali certinho quem são vocês para eu saber para quem dá a nota, tá? E lembrando também que se formar grupo, todos do grupo precisam entregar, tá? Não se esqueçam disso, pessoal. Eu não consigo dar nota para quem não tem a entrega lá no ambiente virtual. Então você pode ter feito aí parte de um grupo, mas se só os seus colegas entregarem e você não, você vai acabar ficando sem nota, tá? Então não esqueçam de todos os integrantes do grupo pegam a apresentação, o mesmo arquivo, né? E todos entregam lá no ambiente virtual, no login de cada um de vocês. Beleza? Uma outra pergunta que chegou bastante, né? Se na pesquisa precisa responder tudo, né? Todas as perguntas que tem ali. Há 2 semanas atrás, na nossa primeira aula, né, eu comentei que o problema, a situação que vocês vão tratar ali, a situação de aprendizagem, né, ficou muito aberta, muito livre para vocês, né? Então, aquelas perguntas ali, pessoal, ficam mais como uma sugestão, tá? O que são aquelas perguntas? São as principais questões, as principais informações, geralmente, que a gente precisa ter sobre uma área, sobre um tema, né? Sobre uma empresa, antes de executar um projeto ou antes de iniciar um projeto, né? Então, a ideia foi essa, tá? Eu tentei colocar ali, acho que são 7 ou 8 perguntas, né, como sugestão, realmente para ajudar vocês a direcionar um pouco a pesquisa, né? Colocar um direcionamento na pesquisa, ali, de entender o que deve pesquisar, quais informações você deve ir atrás, né? Mas não são todas as perguntas que vão ser necessárias em todos os projetos, em todos os problemas ali que vocês vão ter, né? Eu tenho um exemplo que ficou bom para explicar isso para vocês, que é uma turma anterior que resolveu fazer sobre uma empresa de games, né? Uma empresa que desenvolvia games, jogos de videogame de computador, né? E aí tem algumas perguntas ali que vão para a questão presencial, né? A questão da característica regional, né? A questão da demografia ali da cidade e tudo mais. Uma empresa de desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvimento de programas de computador e tudo mais, eles geralmente não atuam presencial, né? Atuam de forma digital. Então, aquelas questões ali não importam, né, para o projeto, né? Eles não precisam pensar na demografia da cidade ou na, na, na questão regional ali, nas características regionais da cidade, né?
não é uma prioridade para uma empresa que desenvolve games, né, que desenvolve programas. Então vocês tentem fazer também essa avaliação, né? Não é necessário responder tudo. Tente responder, tenta trazer as informações lá dentro da pesquisa que vão me ajudar como professor, né, como eu que estou avaliando vocês, vão me ajudar a entender o que é aquele problema e principalmente vão me ajudar a entender se as ideias que vocês trouxeram fazem sentido com o problema que vocês definiram, tá? A avaliação de vocês, pessoal, vai ser basicamente isso. Eu vou olhar para o cliente que vocês definiram no mapa de empatia, vou olhar para as ideias que vocês trouxeram e vou comparar isso com o problema que vocês definiram e as informações que vocês trouxeram na pesquisa. Se tudo fizer sentido, olha, realmente daria, né, para incorporar essas ideias aqui dentro da realidade desse problema e dentro dessas informações que eles trouxeram. A nota de vocês vai ser 10 e vocês vão estar aprovados, tá? Essa é a grande questão da minha avaliação, tá? Então não precisa de tudo, mas tentem trazer ali na pesquisa o máximo de informação, de dados que vocês conseguirem, né? Deixa eu abrir aqui um template de novo, né? Para ir mostrando para vocês também, para ajudar a visualizar aqui também, né? Essa aqui é a nossa apresentação, né, pessoal? Que vocês vão preencher, né? Aqui estão, né, os sete slides que vocês vão preencher. De novo, essa apresentação é a apresentação que vocês vão baixar lá no template que está lá no Ava, né? Vocês baixam essa apresentação para o computador de vocês ou para o celular de vocês e vocês vão apenas preencher, né? Não precisa mexer na configuração do slide, não precisa incluir slide, nada disso. Basta vocês preencherem aqui essa apresentação, esses slides com as informações necessárias, tá? De novo, vocês clicando, né? Ele já vai abrir aqui a edição de texto para vocês escreverem o que vocês precisarem, tá? O que eu estava falando de pesquisa é isso aqui, né? Esses dois últimos slides aqui, que é a pesquisa metaprojetual, né? Então é onde vocês vão aí buscar informações, dados e conhecimento para ajudar vocês a terem boas ideias, né? Então aqui tem 7, né, perguntas, são 8, né? 8 perguntas aqui. E como eu disse, não é necessário responder tudo. Tenta ver o que é necessário eu, como professor, saber para conseguir avaliar se as ideias de vocês fazem sentido. Ok? Vamos aqui para uma próxima dúvida, então. Eu escrevi ali a garota do balé, né? Por que eu escrevi isso? Para me lembrar exatamente aqui o que era a dúvida, né? Veio uma colega de vocês perguntar se ela podia... O problema dela poderia ser criar uma empresa. Como assim, né? O que ela me falou? Ela me falou, professor, eu moro numa cidade pequena que não tem uma escola de balé. Eu tenho uma filha que tem vontade de fazer balé e outras pessoas que eu conheço também têm filhos, né, crianças, que queriam fazer balé, mas na minha cidade não tem a escola de balé. Então, o meu problema pode ser criar uma escola de balé, né? Pode ser empreender aí nessa área e, por exemplo, criar uma escola de balé. E eu falei assim, olha, com certeza pode ser, né? Com certeza. A gente tem dois grandes temas que a gente trabalha nessa unidade curricular, né, pessoal? Que são a inovação, que eu passei para vocês ali no início, né? Toda melhoria, toda redução de desperdício, todo processo que a gente melhora, mesmo que seja um pouquinho, um produto ou um serviço que a gente melhora um pouquinho, a gente está fazendo inovação. Esse é um grande tema. O segundo grande tema da unidade curricular e do módulo, né, como um todo, é o empreendedorismo, né, pessoal? A gente entender a mentalidade empreendedora e como que a gente pode exercitar o empreendedorismo aí na nossa vida e também
dentro das empresas e das indústrias, né? A gente vai ver isso nas próximas unidades curriculares aí do módulo, que a gente consegue também colocar a ideia de empreendedorismo trabalhando de CLT mesmo ali dentro da empresa, dentro da indústria, né? É o chamado empreendedorismo corporativo, tá? Que é uma ideia que está muito em alta hoje em dia, né? As próprias empresas estão buscando dentro dos seus funcionários, né, ideias empreendedoras, ideias novas, ideias inovadoras, né? Então eu falei para ela, falei, olha, manda ver, muito legal a sua ideia. Você pode colocar isso como um problema da cidade, né? Uma cidade que tem ali um público infantil grande e que não tem ainda uma escola de balé, né? E o seu cliente, né? Quem que vai ser o seu público ali no mapa de empatia? Você vai estar resolvendo um problema das famílias, você vai estar resolvendo um problema das crianças que querem fazer balé, e você vai dar o acesso, e você vai estar resolvendo também um problema da cidade, né? Que vai aí colocar mais uma opção aí para a sua população, para a sua sociedade, né? Então, é interessante trazer essa dúvida dela, né, para todos vocês que estão aqui assistindo essa aula, né? Mandem ver, tá, pessoal? Se tem uma ideia nova aí de empresa, uma coisa nova aí para sua cidade, para o seu bairro, isso também é um problema a ser resolvido, né? Porque se você está tendo essa ideia, se você fez essa análise na sua cabeça, é porque tem público, né? Existe uma demanda para essa oferta, né? Então você vai estar resolvendo um problema para alguém, né? Alguém que está com vontade de fazer alguma coisa, está com a demanda de fazer alguma coisa, mas não está tendo acesso à oferta, não está tendo oportunidade, né? Então, façam também isso, tá? Se a ideia for abrir uma empresa, um negócio novo, usem isso também como problema, definam isso como problema, joguem nas ideias as formas como isso pode ser feito, né? E principalmente trabalhem na pesquisa. Ó, tem público para isso? Qual que é a minha concorrência? Qual que é as características da cidade onde eu estou e tudo mais? E tenta ali me provar que seria uma ideia boa, seria uma ideia que daria certo, tá? Então fiquem também bem à vontade aí para fazer isso. Beleza? Uma outra dúvida, pessoal, que chegou bastante para mim foi a questão do problema, se ele é a pergunta, né? Eu comentei com vocês na aula passada que uma sugestão, uma boa ideia para a gente definir um problema, geralmente é transformar ele em pergunta, né? E aí vários não, uns 2 ou 3 alunos aí da turma de vocês vieram ali me perguntar: tá, mas o problema, a hora que eu defino o problema ali no slide de identificação do problema, ele precisa ser uma pergunta? E não, tá, pessoal? A questão de transformar um problema em uma pergunta foi uma sugestão que eu dei para pensando no modo como o nosso cérebro funciona, tá? O que o nosso cérebro faz quando a gente pensa em uma pergunta? Ele já tenta responder. Ele tenta buscar ali nas informações, na formação que ele tem, uma resposta para aquela pergunta, aquilo que a gente chama de hipótese, né? O que é uma hipótese? É uma alternativa, uma possível resposta para aquele problema, para aquela pergunta. Então, geralmente, na parte de ideação, né, quando a gente está trabalhando com um problema e a gente quer ter ideias sobre aquele problema, a gente quer jogar ideias no papel, né, sobre aquele problema, a gente trabalha dessa forma, é uma sugestão, né, de transformar aquele problema em uma pergunta que a gente queira responder, para que já comece a vir na nossa cabeça as primeiras ideias, né? As primeiras respostas àquela pergunta pode ser já algumas das ideias que vocês vão levar lá para o Crazy 8, para a ferramenta de ideação, né? Deixa eu mostrar aqui na apresentação para vocês, ó, essa que está aberta aqui, é até um exemplo de um trabalho que uns colegas de Tijucas fizeram, né, numa turma anterior.
E olha aqui como eles identificam o problema. Ó. Lá na identificação do problema, vocês vão precisar fazer isso aqui, né? Dar um título para o problema, ou seja, o que é esse problema de vocês, detalhar, né, um pouco esse problema também, e principalmente dizer ali os benefícios esperados, né? Ou seja, o que vocês querem efetivamente resolver, o que vocês querem trazer de novo, né? Então, olha aqui, eles definem o título, né? A secagem da cerâmica, né? Está precisando de uma alta manutenção e está sem controle de umidade. Detalhamento do problema, né? As partidas bruscas que estão causando os choques mecânicos nos rolamentos e também a questão da secagem, que está ali sem controle, né? Está rachando e deformando as peças ali de cerâmica, né? Esse problema aqui deles foi identificado numa indústria de cerâmica, tá? Então não precisa aparecer como pergunta, tá? Foi só realmente mais uma sugestão de para que vocês consigam preencher essa ferramenta aqui, né? Que são as 8 ideias, tá? De novo aqui, né? Clicou no quadradinho amarelo, vocês podem escrever aqui o que vocês quiserem, né? Que são as 8 ideias. Se vocês transformarem esse problema aqui numa pergunta, né? Olha, o que eu preciso fazer para controlar a umidade na secagem da cerâmica? Ah, eu posso fazer isso, isso e isso. Já vai preenchendo aqui as 8 ideias, né? E depois vocês conseguem identificar, né, olhar, analisar essas 8 ideias aqui e pensar qual delas vocês vão levar aqui para os consensos, né? O que são os consensos? São aquelas ideias que vocês identificaram mais potencial, ou seja, aquela que vocês vão realmente levar para frente, levar para tentar botar em prática, tá? Então foi mais uma sugestão mesmo, tá, pessoal? Teve uma outra dúvida sobre quem formaria o grupo, né? Se seria eu ou vocês, né? Um colega ficou ali meio que esperando, falar, o professor vai formar os grupos, né? E não, né, pessoal? São vocês mesmos que formam, tá? Quem quiser formar grupo, forma aí entre vocês mesmo, conversem aí entre vocês, tá? E, de novo, né? Quem quiser fazer sozinho, quem quiser fazer em duplo ou trio, totalmente livre e totalmente aberto para vocês. Beleza? Essa talvez foi a principal dúvida que chegou bastante, né? Dá para fazer no celular, né? Professor, tô sem computador, tô sem notebook em casa. Dá para eu fazer esse trabalho no celular? A resposta é sim, tá, pessoal? Mas vai ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque vocês vão ter que digitar ali nas ferramentas, né? Vai ficar um pouco pequeno ali, talvez. Mas assim, é totalmente possível, tá? Eu sou um pouco, né, suspeito para falar porque eu não gosto de trabalhar com PowerPoint no celular, né? Eu prefiro o computador com a tela maior e tal, né? Mas quem realmente não tiver jeito, né, não tiver como, pode sim fazer no celular. Geralmente todo celular já vem, né, pessoal, com o aplicativo ali de apresentações, com o PowerPoint baixado, né? Se não, pode baixar ali o aplicativo do PowerPoint e você vai conseguir abrir, né, a apresentação normalmente, tá? E vai conseguir preencher ela também normalmente, beleza? O que vai ficar difícil é a questão, talvez, de ir clicando ali nos quadrinhos, né, para escrever o texto e tudo mais, mas é totalmente possível. O que eu trago como dica para vocês, pessoal, é que vocês podem utilizar os computadores do Senai, tá? Vocês são estudantes Senai, vocês têm acesso ali, né, ao laboratório de informática da unidade de vocês, a um computador, tá? Então, já que essa unidade curricular ela é EAD, o que vocês podem fazer? Vocês podem procurar na secretaria aí de vocês ou conversar com o pessoal do pedagógico, perguntar quem que é na unidade de vocês a pessoa do EAD, né, chamada interlocução EAD, né? Pode ser um interlocutor ou uma interlocutora, né?
Cada cidade, cada unidade tem o seu aí, tá? E essa pessoa, ela vai ajudar vocês na parte EAD do curso de vocês, que é essa parte aqui, né, basicamente. Então, procurem nessa pessoa ou marquem ali na secretaria ou com ela mesmo um momento, um horário para vocês utilizarem o computador ali no laboratório do Senai, tá? Vocês podem fazer isso. Podem, né, trazer já mais ou menos toda a ideia já pronta ali, mais ou menos no papel, né? E aí vocês só realmente entram ali, baixam a apresentação, preenchem, né, essa apresentação ali no computador, que fica mais fácil, salva, já entrega, né? Faz tudo isso ali no computador do Senai mesmo, e isso pode facilitar aí a vida de vocês. Tranquilo? Uma outra dúvida que chegou bastante sobre o mapa de empatia, né, pessoal? O que é o mapa de empatia? Estamos aqui na apresentação de novo, né? É o nosso slide aqui número 5, é onde você define quem é o seu público, né? Quem é o seu público-alvo, seu cliente-alvo, seu cliente principal, né? E aí, chegou duas grandes dúvidas para mim sobre essa ferramenta, né? O que era esse quadrado vermelho no meio, né? E também a questão do se era empresa ou se devem ser pessoas, né? Pessoal, geralmente quando a gente busca melhorar alguma coisa, né, algum processo, algum fluxo, algum produto, algum serviço, a gente está buscando melhorar a vida de alguém, né? Seja dos funcionários da empresa, seja da gestão da empresa, seja do cliente dessa própria empresa, fornecedores, acionista, enfim. Quase sempre, né, a gente vai tentar buscar quem é o grupo de pessoas mais interessado, o grupo de pessoas que mais vai se beneficiar por aquela melhoria que você está propondo, tá? Então você está propondo ali um problema e vai querer resolver aquele problema. Quem vai mais achar bom que você resolva esse problema, né? Quem vai ser o maior beneficiado? Qual grupo de pessoas que mais vai ser beneficiado mesmo por essa solução desse problema, tá? Geralmente é esse grupo de pessoas que a gente coloca nesse quadro vermelho do centro, tá? Então aqui, ó, ainda naquele exemplo dos colegas, né, que estavam com problema ali na secagem das peças de cerâmica, né, na indústria de cerâmica ali dele, eles identificaram aqui como público, né, todos os industrialistas da cerâmica vermelha, porque eles estão pensando um problema que vários empresários desses podem ter, né, e que eles estariam ali buscando uma solução, né. E aí, a partir dessa definição, né, aqui, por exemplo, você está propondo uma melhoria num processo de gestão ali da empresa, que vai trazer um benefício grande ali para um departamento. Quem que você vai pôr aqui? Você vai colocar colaboradores da empresa, ou funcionários da empresa, ou a gestão da empresa, vai melhorar a margem de lucro, vai melhorar o faturamento da empresa, vai melhorar o relacionamento dele com o público, coloca ali, né? Gestão da empresa, ou o dono da empresa, ou a presidência da empresa, entendeu? Tenta identificar quem é esse grupo, quem que é esse público que mais vai se beneficiar com a sua solução, com o seu problema, o fato do seu problema ser resolvido, certo? E aí, depois disso, você responde as perguntas aqui do mapa, né? O que meu público pensa e sente, né? O que ele vê, o que ele ouve, o que ele fala, quais são as suas grandes necessidades e quais são as suas dores, né? E vocês vão ver que ao preencher aqui os quadros, né, mesma coisa, né? Só clicar neles, apagar e escrever o que vocês quiserem, né? Quando vocês conseguirem preenchendo esses quadrinhos aqui,
vocês vão estar já trazendo algumas ideias, né? Olha isso aqui, ó. Quais são as necessidades do público desse exemplo aqui? Soluções que otimizem o consumo energético. Então você já vai pensar, olha, se o meu público precisa de soluções que otimizem o consumo energético, então lá para as minhas ideias eu tenho que levar algumas soluções que otimizem o consumo energético, né? Isso aqui precisa fazer sentido, né? Eu preciso trazer as ideias que vão mais se colocar bem com o meu público, com o meu cliente, com essa pessoa que eu vejo que vai ser a maior beneficiada, né? Então, tenta aqui, né, no quadrinho vermelho, definir quem é esse grupo e aí responde as perguntas já tentando pegar aqui, né, as ideias, tá? O principal caminho aí para as ideias que vocês vão apresentar. Beleza? Vamos seguir aqui, né? Além dessas dúvidas gerais, tem algumas outras questões aqui para gente ver hoje, tá? Conteúdos importantes, né, pessoal? Primeiramente, questão de criatividade, tá? Eu quero que vocês entendam que a criatividade, ela é uma competência que a gente desenvolve, tá? Ela não é um, um dom, algo que nasce com a gente, tá? Então, vocês podem desenvolver a capacidade de criatividade de vocês num ambiente propício, né? Com um pensamento divergente, sempre exercitando esse pensamento. A questão de expandir repertório, né? O que isso significa? Informação, pessoal, conhecimento, formação, se interessar pelas coisas, ter essa curiosidade, né? Isso ajuda também na nossa criatividade. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece de realidades, a gente mais vai ter potenciais ideias ali dentro da nossa cabeça, né? Então ela não é um dom, não é aquela coisa que a gente aceita. Eu não sou criativo e pronto. Você pode não ter uma facilidade, né? Mas dá para a gente desenvolver, dá para a gente construir e buscar isso em cada um de nós, tá? Pesquisa, pessoal, pesquisa é uma competência, uma capacidade que vocês assim precisam cada vez mais desenvolver, tá? E aí muitos alunos me perguntam, mas professor, conhecimento está aí, a informação está aí na internet, está aí na inteligência artificial. Por que eu preciso aprender sobre pesquisa, né? Eu digitando uma frase, em um clique, eu consigo saber aquilo que eu quero. É verdade, né? Isso é maravilhoso, né, pessoal? Eu sou um fã da tecnologia, da internet, né? Dessas novas formas que ela traz. Mas tem algo muito importante dentro da pesquisa que se chama seleção, né? Seleção de informação. A gente conseguir selecionar aquela informação que tem credibilidade, que é verdadeira, das que talvez nos tragam informações equivocadas e que podem atrapalhar o nosso projeto, né? Então aqui nesse slide tem até algumas dicas aí para vocês, né? Sempre estarem espertos aí, darem uma olhada, né, na questão de seleção de informação. Questão da fonte, né, da data, verificar os contrapontos, né, questão de ortografia, questão de impessoalidade, né? São dicas aí importantes para a gente selecionar boas informações. Tem muita coisa acessível? Tem, né? Eu consigo acessar a informação muito fácil, muito rápido, mas a gente selecionar o que mais vai ajudar a gente, o que mais vai ser útil para a gente, é também uma baita habilidade importante, tá? Nesse sentido aqui da nossa situação de aprendizagem mesmo, tá? Projeto, pessoal, vamos ter aqui uma visão geral aqui sobre projeto também, né? Importante. Por que eu estou começando isso aqui? Por que eu tenho que pensar em criatividade, em ideação, né? Isso tudo é pensando na ideia de um projeto como um todo, né? Então, um projeto, né? Ele é sempre o planejamento da minha intenção de realizar alguma coisa, né?
Então, identifiquei ali a oportunidade de melhoria. A minha intenção é implementar aquela melhoria. Então, esse vai ser o meu projeto. Como que a gente constrói um projeto, né? A gente vai desenhar o caminho que eu preciso seguir, as etapas que eu preciso caminhar para eu chegar naquele objetivo final, tá? Isso é um projeto. O plano de ação que vai me levar daqui, onde eu estou agora, até aquele lugar que eu quero estar, que é o objetivo final e a melhoria implementada. Tá? Projeto, né, pessoal, sempre tem 5 etapas, tá? O projeto sempre começa na iniciação, depois nós vamos para o planejamento, depois nós temos a execução, o monitoramento e o encerramento do projeto, né? O que a gente está fazendo aqui seria a iniciação de um projeto, né? Pensar qual que é o problema que eu quero resolver, ter as primeiras ideias, né? Definir a ideia que eu quero levar para frente, construir a minha equipe, né? Então, nessa unidade curricular, a gente fica restrito aqui a essa primeira etapa de um projeto, né? A iniciação. Quando eu defino o meu problema e quando eu resolvo o que eu quero fazer que vai potencialmente resolver aquele problema, tá? Nas próximas unidades curriculares do módulo, né, modelagem de projetos, prototipação de projetos, a gente vai andar pelas outras etapas também, né? Planejamento, o que a gente faz no planejamento? Né? Determina o escopo do projeto, estimativa de tempo, né? Todo projeto, pessoal, nenhum projeto começa sem ter um prazo, tá? Nenhum projeto começa aberto no tempo. Ah, vou fazer isso aqui até quando for necessário. Não, um projeto sempre tem prazo, sempre tem uma duração limitada. Projetar custos, planejar a comunicação do projeto, definir os padrões de qualidade, né? Identificar os riscos, fazer a gestão de RH e principalmente também planejar aquisições. Né? O que eu preciso comprar, o que eu preciso adquirir para aquele projeto ir em frente. Né? Essa etapa de planejamento também é onde eu defino o cronograma, né? A questão do prazo, né? E também o orçamento, né? Que é o que muitas pessoas vão estar interessadas. Né? Você, quando for criar um projeto, você provavelmente vai ter que propor ele para alguém, né? Seja para um cliente, seja para o seu público-alvo, seja para a sua gestão, para a sua gerência, seja para um investidor, né? Quem sabe. Então, ele vai precisar saber, né, o quanto eu vou gastar. Beleza, Bruno, seu projeto é muito legal, muito interessante, mas quanto eu vou gastar nessa brincadeira, né? Depois a gente parte para a execução, né, realmente do projeto, vamos fazer a gestão geral, engajar, divulgar. Durante a execução fazemos também o monitoramento, né? Supervisionamos o cronograma, vamos realizar os relatórios, né? Gestão dos riscos e depois encerramos o projeto, né? Fazendo ali uma reunião final, os registros necessários e, se tudo der certo, partindo para a comemoração, né? Todo projeto que dá certo merece uma comemoração também, né, pessoal? Então, essas partes aqui, né, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, a gente vê nas próximas unidades curriculares, tá? Essa nossa unidade curricular é para a gente partir da iniciação mesmo, né, da definição de um problema e das primeiras ferramentas que eu posso preencher para tentar chegar nas ideias que vão resolver aquele problema. Habilidades necessárias, pessoal. Guardem isso aí com vocês também, né? Como dica aí realmente para o futuro profissional de vocês, né? Um olhar questionador, a postura investigativa e, especialmente, habilidades em gestão de projetos, tá, pessoal? Seja qual área aí que vocês tiverem, automação, têxtil, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, qualquer tipo de curso, né, de área técnica que vocês tiverem, busquem
conhecimento sobre gestão de projetos, tá? Vai ser importante para vocês e pode ser um diferencial também para vocês, tá? O olhar questionador é aquele olhar que procura as melhorias necessárias, né? E a postura investigativa também para a gente conseguir entender, né, realmente tudo aquilo que a gente tem que tratar, onde a gente está, né, e por que a gente quer chegar naquele objetivo final. Certo? Vamos falar um pouquinho mais da atividade, pessoal? Para a gente encerrar aqui também essa nossa segunda aula. De novo, né? Estamos aqui na nossa sala do ambiente virtual, né? Clicou em biblioteca de conteúdo, vem aqui para o lado direito, passa aqui pelo plano de situação de aprendizagem, né? Passa também aqui pelo passo a passo. O passo a passo eu acho que é o mais interessante aí de vocês abrirem, porque aqui está realmente tudo explicado, tintim por tintim, né? Cada etapa ali que vocês devem cumprir, tá, pessoal? E aí, o que, que vocês fazem? Baixam o nosso querido template, né? Deixa eu baixar ele aqui de novo. Tá, vou baixar ele aqui de novo. Ó, aqui no ambiente virtual, voltei para cá, né? Quando vocês clicarem aqui em template, ou seja, o modelo de apresentação, né? Ele vai abrir essa janela aqui com esse link azul aqui, né? Quando vocês clicarem no link, pronto, baixou ali para mim, baixou para dentro do meu computador essa apresentação, né? Essa apresentação aqui do do modelo, né? Desculpa, me perdi aqui um pouquinho, mas está tudo certo aqui. O que que vocês vão fazer nessa apresentação, nesse template, pessoal? Vocês vão apenas preencher, né? Quando vocês baixarem e abrirem, ela vai abrir isso aqui para vocês, ó. Essa é que sumiu a minha bolinha aqui, né? Mas vai abrir essa apresentação aqui para vocês, né? E aí o que que vocês vão fazer? Preencher todos esses slides aqui, tá? Não precisa mexer no slide, não precisa mudar nada, tá? Só preenchendo. Identificação da equipe, identificação do problema, as 8 ideias, os consensos, o mapa de empatia e a pesquisa metaprojetual, tá? É essa a tarefa de vocês e é isso que vocês precisam entregar lá no ambiente virtual. Beleza? Pessoal, agora que vocês conseguiram aí, a gente conseguiu esse aumento de prazo, né? Vamos ter aí mais 15 dias para fazer essa unidade curricular. Eu vou falando com vocês ali nas mensagens também, tá? Vamos conversando, vamos se comunicando, tudo vai dar certo, todos vocês vão conseguir aí a aprovação. Beleza? Eu fico disponível, tá, pessoal? Estou disponível sempre ali para vocês e nós vamos nos falando. Grande abraço aí para todos vocês e fiquem bem, se cuidem e qualquer coisa falem comigo, ok? Um abraço.